Neco, se você não sabe, é uma lenda viva. É uma lenda viva. Ao longo desses 80 anos de vida, hoje ele trouxe um livrinho que esgotou, nem terminou a primeira mensagem, já tinha esgotado o culto, o livrinho dele intitulado Menino Vendedor. Menino Vendedor, eu li esse livro ontem à noite, peguei assim, vou ler, sentei na cama, uma hora depois já tinha terminado, de tão gostoso que é a leitura. Do pastor Neco já vendeu de tudo, irmãos. Ele nasceu numa família muito simples, o pai era um descendente italiano, e quando ele nasceu, deram o nome de Manuel, e ele falou no livro dele que ele sofria bullying lá na escola, e falavam que Manuel era nome de português. Aí chegou em casa reclamando: mãe, o pessoal fala que eu tenho nome de português. Aí a mãe disse: meu filho, pense bem, seu nome vem de Emanuel, que significa Deus conosco, é um nome muito importante. E o Neco sempre foi um garoto que topava tudo. Dirigiu o carro do pai dele, quando ele trouxe o carro lá de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo, para Santo André, São Paulo. O pai dele colocava ele no gramofone para vender fruta no caminhão. Então ele disse que encostava a boca no gramofone assim, ficava: alô, Dona Maria, Dona Maria, chegou o caminhão da economia. Está tudo no livro, está tudo no livro. Desse gramofone saiu uma invenção na primeira metade do século passado, chamado alto-falante com amplificador. E aí ele já anunciava no amplificador. Depois o negócio evoluiu, eles deixaram as frutas e passaram a vender anúncio. Então foi com essa trajetória. Você imagina, quantos já ouviram falar na Palavra da Vida aqui? Levante a mão. Pois bem, deixa eu contar uma coisa para vocês. O primeiro prédio do Palavra da Vida que recebeu o primeiro grupo de acampantes, quem estava lá? Pastor Neco. Ele ajudou a construir a casa e participou do primeiro acampamento do Palavra da Vida. Quem tem mais de 50 anos aqui já ouviu falar de um programa chamado Clube 700? Já ouviu falar? Pois bem, quem era responsável pela equipe que atendia os telefones do Clube 700 era Neco Simões. É uma lenda. A primeira rádio evangélica apareceu em São José do Rio Preto. Ribeirão Preto. Quem era o locutor da primeira rádio evangélica no Brasil, no século passado? Neco Simões. Se você conheceu um pastor americano chamado Jimmy Swaggart, levanta a mão. Quantos daqui? Pois bem, você sabia que a voz do Jimmy Swaggart em português era a voz de Neco? É uma lenda viva, era o Neco Simões, gente. Então, eu falo tudo isso porque eu li tudo isso no livro. Eu já sou amigo dele há mais de 20 anos, eu não sabia desse negócio, esse é uma lenda. E é esse amigo divertido, né, que eu tenho tanto prazer em te receber nessa noite e dizer que é uma honra, você que está aqui comigo, nesse dia 4 de maio de 2014, você vai ter história para contar para os seus netos. Eu estava lá no dia 4, quando o pastor Neco veio, eu estava lá, eu vi, fale com ele depois, é uma lenda viva esse homem, já fez muita coisa boa, mas a melhor coisa é que Deus deu a ele o dom do evangelismo, o dom de pregar. Perdemos a conta de quantas pessoas foram tocadas através da vida do pastor Neco e da Priscila. Ele tem 2 filhos, o Paulo e o Mário. O Mário é pastor lá em São Paulo, e o Paulo é produtor de arte nos Estados Unidos, um menino cheio do Espírito Santo. Vocês ainda vão ouvir falar muito do Paulo nos próximos anos. Pastor Neco, vem aqui, deixa eu entregar. Eu não sei se eu já falei, mas a partir de hoje, o pastor Neco é pastor auxiliar da igreja de Macaé. Estamos fazendo, já estou contratando o pastor Neco para ser meu auxiliar aqui. Você vem quando você quiser, pega o púlpito quando você quiser, a igreja é sua, não precisa nem avisar, só dizer: estou indo. Vamos receber esse casal com um caloroso aplauso. Pode tirar que eu vou tirar.
Obrigado. Depois disso eu quero sentar para ouvir tudo de novo. Mas ele não disse uma coisa. Eu fui o único que disse para ele: vai embora. Eu estava cansado dele. Malvado. Mas é uma alegria estar aqui com os irmãos. E realmente o reverendo Edilson é um amigo, um colega muito, muito especial. Na distância não apagou a nossa amizade. E eu dou graças a Deus. É a segunda vez que a gente vem aqui. E nós formamos já um grupo de amigos, de irmãos queridos, e nós sempre lembramos de Macaé com muita alegria, lembramos de vocês, e eu gostaria que a minha esposa também desse uma palavra de saudação para vocês, a minha amada Priscila. Ela estava no acampamento Palavra da Vida, é fruto lá que eu a conheci, né? Então não foi só trabalho, foi romance também. Deus abençoe os irmãos. Que bom estar aqui novamente. Hoje de manhã havia um grupo muito bom, mas muitos de vocês estavam chegando de viagem. Nós estamos felizes que todos vocês estão aqui. E é uma alegria poder estar aqui com o pastor Edilson, com a Márcia, sua família, com os irmãos. Nós queremos agradecer muito o carinho do pastor, da Márcia, da igreja, nos recebendo, nos colocando no hotel, cuidando de nós, e nós somos muito gratos a vocês. Amanhã nós vamos embora e vamos levar vocês no nosso coração, porque a gente ama muito vocês. Essa é uma igreja muito querida para nós, muito especial. Mas nós queremos que vocês nos levem para casa. Nós vamos embora e vocês vão ficar conosco. Nós trouxemos os nossos livros e hoje de manhã nós falamos a respeito deles. Alguns já terminaram, como o pastor falou. Nós temos esse aqui, Sua Família Pode Ser Feliz. Você vai ser abençoado, sua família precisa ler. Especialmente nós falamos sobre disciplina, fidelidade, a importância de Deus na família. E esse livro aqui também já terminou, queremos acertar, mas você pode encomendar, nós vamos estar ali depois com o Nélio, e você pode encomendar, já deixar acertado. Eu vou mandar essa semana mesmo uma caixa com os livros, e para aqueles que encomendarem. E esse é o livro que o pastor Edilson mencionou, O Menino Vendedor. Sabem quem é o Menino Vendedor, né? Esse lindão que está aqui. Nós somos casados há 51 anos. Foi em 1958, no primeiro ano da Palavra da Vida, que nós nos conhecemos. Primeiro, nós nos tornamos bons amigos, que todo casal tem que ser, porque é isso que nós somos até hoje, e vamos ser até que a morte nos separe. Ele é meu melhor amigo, e eu sou a melhor amiga dele. É ele que cuida de mim, e eu que cuido dele. Os nossos filhos são uma bênção, têm nos apoiado muito. O Mário, o Paulo, o pastor e a esposa conhecem, e eles nos ajudaram com o livro, especialmente dando a ideia. E eu quero desafiar você a poder ler esse livro, que vai ser uma bênção na sua vida. Quanta coisa aconteceu. Às vezes você olha e diz: eu gostaria de ser como aquele pastor lá, olha que bênção. Você precisa saber tudo que ele passou. Hoje de manhã ele falou que a família dele dividiu um ovo em 4, mas só que eles eram 5. Ele não sabe quem não comeu. Com certeza a avó dele deixou de comer para dar para ele. E é bom você saber daquilo que aconteceu. Quantas coisas aconteceram no século passado? Aqueles que gostam de carros antigos, e o livro é todo ilustrado com fotos. Vai ser bênção na sua vida, inspiração. Ele conta como ele se converteu com 21 anos de idade, como ele aceitou Jesus, como ele foi chamado para o ministério, e vai ser bênção. Passe então ali na mesa depois, e você pode encomendar, e nós vamos mandar logo, e o Nélio então entrega para vocês. Deus abençoe, irmãos, e muito obrigada. Desce mesmo aqui, porque a escada está meio ruimzinho, né, amor? Desce por aqui. Muito bem. Hoje cedo houve um complemento aqui, me pediram ali, o irmão me pediu, porque o reverendo Edilson falou tudo o que aconteceu. O Neco estava lá. O Neco estava lá. Só que ele esqueceu de dizer, quando Noé abriu a arca, o Neco estava lá.
Não sou tão velho assim não, viu, irmãos? Nosso pastor em Campinas sempre diz assim que a Priscila cuida muito bem do Neco. Ela dá uma colherzinha de formol todo dia para ele, né? Muito bem, se eu tivesse mais 1000 vidas iguais a esta maravilhosa que Deus tem me concedido até hoje, eu gostaria de gastá-las, todas elas, pregando esta mensagem que eu vou pregar para vocês hoje. Porque eu acredito, meus irmãos, que a coisa mais importante que nós podemos fazer é cuidar da nossa família. Amém, irmãos? Amém. Cuidar da nossa família. Essa criançada que veio aqui, que lotou aqui essas escadarias aqui, eu falei, pastor Edilson, daqui 2, 3 anos, essa turma vai encorpar, você não vai ter lugar para eles na igreja. Que bênção, que privilégio tão grande saber que eles estão agora ouvindo a palavra de Deus, estão aprendendo as coisas de Deus. Então esta mensagem, meus irmãos, eu quero que você esteja com a mente aberta, o coração aberto, para que você possa receber e possa transmitir essa mensagem e vivê-la sobretudo, porque eu sei que fazendo isso você será abençoado e a sua família será guardada por Deus. Vamos permanecer em pé e nós queremos ler um versículo da palavra de Deus nesta noite. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, no versículo 28. Provérbios 22, 28. É um versículo pequeno e sobre esse versículo é que nós vamos falar hoje. Diz o seguinte: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Eu gostaria que todos repetissem: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Agora só as vozes femininas. As vozes angelicais da igreja, os homens, vamos lá. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Agora nós vamos repetir todos, dando o endereço. Onde é que está o endereço? É bom saber o endereço, vamos lá. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Provérbios. Glória a Deus. A melhor maneira de nós aprendermos e memorizarmos um versículo ou qualquer coisa é através da repetição. Então você já sabe mais um versículo. Agora, antes de nós orarmos, antes de você se assentar, quero que você se vire para a direita, à esquerda e para trás e diga: não removas os marcos antigos. Fala para o teu vizinho: não removas os marcos antigos. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela bênção desta noite, estarmos aqui participando da ceia do Senhor, nesta comunhão maravilhosa com os irmãos. Pedimos-te agora a porção dobrada do teu Espírito Santo, que toque na nossa mente, no nosso coração, para entendermos a tua palavra, não só entendê-la, Senhor Deus, mas vivê-la para a tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Sente-se, por gentileza. No passado, especialmente lá no Antigo Testamento, as propriedades dificilmente eram vendidas, como nós temos hoje áreas enormes que são vendidas. Uma família possui aquela propriedade durante algum tempo, depois vende, dali surge um shopping, um conjunto residencial. Mas no passado a propriedade era a herança da família e passava de geração em geração. Este versículo fala de marcos. Aqui a cidade de Macaé não é diferente de qualquer outro município do Brasil. Quando você compra um lote de terra, há uma marcação que diz que o lote tem 30 de frente por 50 de fundo, quem sabe. Mas há um marco que é colocado pela prefeitura, pode ser de madeira, pode ser um pedaço de ferro, que marca
que delimita aquela área, dizendo que aquela área pertence a alguém. Quando a Bíblia diz, e nós repetimos mais do que uma vez, não remova os marcos antigos, nós podemos entender esta lição como marcos físicos, um pedaço de terra marcado, às vezes pode ser um acidente geográfico, um rio é limitação, um monte, uma pedra, mas eu acredito, meus irmãos, que pelo contexto da palavra de Deus, estes marcos que são ditos aqui, não removais os marcos antigos, que estes marcos representam princípios de vida que Deus deu para o seu povo, que estes marcos representam padrão de vida que Deus dá ao povo de Deus, que somos nós. É um estilo de vida que Deus deu para nós, e nós, se nós conservarmos estes marcos, e nós vamos mencionar alguns deles hoje, e se nós vivermos, trafegarmos aqui dentro destes marcos, seguindo a orientação de Deus, vamos ser abençoados, protegidos. Mas se por outro lado nós ignorarmos estes marcos, se nós não protegermos estes marcos, eles vão desaparecer, e muitos deles estão desaparecendo em nossa sociedade no dia de hoje. Não pense, meus irmãos, que todo mundo gosta da família. Não pense que tudo que aparece na televisão é para exaltar a família. Pelo contrário, a maior parte dos programas, e não vou mencionar o nome da emissora, senão o pessoal da Globo fica bravo comigo, é justamente para destruir os princípios, os valores da família, meus irmãos. E nós precisamos tomar cuidado. Aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo e aquilo que os nossos filhos estão vendo e ouvindo. A tendência moderna é desprezar, meus irmãos, a coisa antiga. Segundo eles, o bom é o moderno. A boa educação é a moderna, não é a antiga. Os bons princípios são aqueles que foram passados, mesmo nós não sendo crentes, que os nossos pais passaram para nós no passado. Esses princípios estão sendo destruídos totalmente. Então a tendência moderna é deixar de lado a coisa que é antiga, inclusive as pessoas. Mas há uma palavra que eu gostaria de mencionar para vocês aqui, que às vezes nós chegamos diante da palavra de Deus, num culto como este, e nós somos obrigados pelo poder do Espírito Santo, não pelo pregador, somos obrigados a tomar uma decisão, uma tomada de posição. E a tomada de posição é que às vezes traz inquietação ao nosso coração, dizendo: eu estou falho, eu estou falhando aqui, eu estou em falta ali. E se você pensar que realmente você está falhando em alguma área, há esse pensamento que eu quero deixar para você. Se você quer algo que nunca teve, precisa fazer coisas que nunca fez. E talvez hoje você precisa fazer coisas que você nunca fez, uma tomada de posição nova, quem sabe uma atitude nova em casa, em relação a você, sua esposa, com seus filhos. O que fazer? Então o título da minha mensagem hoje, esta que eu gostaria, se tivesse mais 1000 vidas, pregá-la em todo mundo, é família feita para vencer. Deus nos deu princípios e Ele quer que a nossa família seja uma família vencedora. Vamos repetir o título comigo? Família feita para vencer. Mais uma vez? Família feita para vencer. Você devia colocar embaixo o seu nome. É isso que eu quero. Eu assino embaixo. Família feita para vencer. E a Bíblia fala destes marcos. Este que eu vou começar a mencionar agora é um dos marcos, para que a família trafegando lá dentro dessa área protegida por Deus vai ser abençoada. Então o primeiro marco para que a família seja uma família vencedora, em primeiro lugar, Deus em nossa vida. Primeiro é Deus em nossa vida. Todos nós temos que eleger prioridades, meus irmãos. Todos nós. Inclusive as donas de casa que estão aqui, muitas que têm atividade mais na área doméstica, da engenharia doméstica, elas já estão fazendo a lista de prioridade a partir de amanhã, segunda-feira. O que é que vai fazer?
Se o filho veio do acampamento, vai aquele montão de roupa suja, vai ter que dar um trabalho tremendo de ficar horas mexendo com a roupa suja, comida. Quantas coisas você tem que fazer? Você está priorizando já as coisas desde agora. Mas a maior de todas as nossas prioridades deve ser Deus na nossa vida. Deus em primeiro lugar. Na verdade, não é só colocar Deus em primeiro lugar, mas Deus quer ser o centro da nossa vida. Amém, irmãos? Deus quer ser o centro da nossa vida. Há um homem que nós precisamos pensar muito a respeito da vida dele, o que ele fez e as posições que ele tomou na vida, que foi Josué. Josué era o lugar-tenente de Moisés, era o secretário executivo dele, era aquele que carregava as malas, era aquele que estava junto, era aquele que recebia as ordens, era aquele que fazia as coisas acontecerem. Mas Moisés foi levado para o céu, e ele assumiu agora a direção, ele era agora o pastor, era o líder. E o povo de Deus que invadiu a terra prometida deveria influenciar aquele povo pagão, idólatra, mas foi ao contrário. O povo pagão e idólatra estava agora influenciando o povo de Deus. Muitos estavam até sacrificando filhos a deuses estranhos. E Josué tomou uma posição de homem de Deus, macho man, que é aquilo que você tem que fazer hoje. Ele diz: vocês podem escolher onde vocês querem ir, servir os deuses que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, meus irmãos, ele não ficou em cima do muro, não era de alguns partidos políticos que ficam em cima do muro. Ele fez uma linha, traçou uma linha e disse: eu e minha casa, eu, minha esposa, meus filhos, os animais que eu tenho, os servos que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, os bens que eu tenho, tudo isso é para servir a Deus. E ele não se envergonhou. Ele não era do serviço secreto de Jesus, que tem gente que é do serviço secreto. Ninguém sabe que ele é crente, se esconde de tal maneira, camuflado. Há uma história que eu vi há algum tempo atrás de um moço que estava procurando um emprego e procurou em vários lugares, não encontrava nada. Finalmente disseram que havia um circo que fazia apresentação de animais ferozes e tal, e que havia um espaço lá, uma vaga. Ele foi e conversou com o gerente falou: olha, o único emprego que nós temos aqui é você fazer o papel do gorila. O nosso gorila morreu há algum tempo, mas nós temos uma fantasia dele. Então nós precisamos de alguém que faça o papel de gorila. Você vai entrar dentro da fantasia, vai ficar que nem parecido com o gorila, igual ao gorila, vai ficar na jaula do gorila, vai fazer lá as macaquices lá, vai atrair aquela multidão, vai ser uma benção. Você topa? Topo. Tem outro emprego? Não, é só esse, então vamos lá. E colocaram ele, vestimenta de gorila, na jaula. A jaula era aberta por cima, do lado de lá o companheiro dele era o leão. Não é aquele leão que fugiu esses dias por aí não, mas é esse outro leão. E quando abriram para a função, veio a molecada, as crianças e todo mundo, e ele começou a ficar empolgado com a profissão dele de gorila, começou a fazer macaquice, tinha uma corda, ele se dependurou, começou a se balançar fortemente, e cada vez que ele passava por cima da jaula do leão, o leão fazia que ia agarrá-lo, e aquela comoção, de repente a corda arrebentou, e ele caiu do outro lado em cima do leão. E por um instante ele esqueceu que era o gorila e começou a gritar: socorro, socorro! E o leão disse: cala a boca, seu bobo, senão vamos perder o emprego. Tem muita gente vestido de crente, que veste a farda de crente, a fantasia de crente em dias especiais. O próximo domingo é ótimo, Dia das Mães, vou impressionar todo mundo, vou à igreja. E gosto de vir na igreja quando tem comida, é crente comilão. Mas, meus irmãos, nós temos que vestir a farda do Senhor Jesus, do bom soldado,
E devemos nos identificar em todo lugar como gente de Jesus, homem de Deus, mulher de Deus, criança de Deus, moço de Deus, em qualquer lugar, que ninguém tenha dúvida que nós somos do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Primeira coisa que nós temos que fazer então, meus irmãos, é preservar esse marco. Deus é a grande prioridade da minha vida. Deus em primeiro lugar. Quando eu falo Deus em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero dizer que o pai e a mamãe têm que ser exemplo para os filhos. Não adianta dar o passe do ônibus dizendo, vai na igreja, na escola dominical domingo, ou eu te levo e venho pegar você ao meio-dia. Esse é o pior exemplo. Nós temos que levar, trazer os nossos filhos, e nós devemos ter o seu exemplo, nós temos que vir com eles, só mandar. E sobretudo viver o Evangelho, meus irmãos, viver o Evangelho. Por que é que muitos filhos estão, depois de um certo tempo, começam a desaparecer da igreja? Não vem mais, não tem mais interesse, não vou. Por que será que estamos perdendo os filhos depois de uma certa idade? É que eles não estão vendo que papai e mamãe são sérios em relação às coisas de Deus. Por que é que eu devo ir à igreja se você não vai? Por que é que você quer que eu leia a Bíblia se você não está lendo a Bíblia? Por que é que você quer que eu ore se você não está fazendo oração? Exemplo. A pior coisa que pode acontecer em casa, meus irmãos, é crítica. Qualquer crítica é ruim, é má. Qualquer crítica deve ser uma coisa detestável. Mas criticar as coisas de Deus, meus irmãos, é a pior coisa para afastar os filhos da igreja. Na igreja não é um punhado de gente santa que está com asinha e vai para o céu. É gente de carne e osso. Os presbíteros, diáconos, você, eu, o seu pastor, nós podemos acertar e podemos errar, mas nós sabemos que o melhor lugar ainda para servir a Deus é aqui dentro da igreja. Diga amém. É aqui dentro que nós vamos servir a Deus, e é aqui dentro que temos que trazer os nossos filhos. Domingo é o pior dia de crítica que existe. Tem um indivíduo que vem, azedo, reclama porque o ar-condicionado está na careca dele. Quando não tem ar-condicionado, oxe, aquela igreja é um forno, parece um inferno aquela igreja. Se o pastor prega pouco, olha só, sermãozinho de 20 minutos. Se convida alguém de fora, e olha aí, se ele é pago para trabalhar, convida outro. E às vezes a mesa domingo é o dia que o pai, geralmente a mãe, critica, e os filhos ficam ouvindo. Aliás, eu já fiz até um cardápio domingueiro. Tutu de pastor, lasanha de esposa do pastor, diácono a vinagrete, refresco, grupo de louvor com chantilly. Não sobra nada. Tinha um menino que via o pai, todo culto, a oferta dele é como a gente diz, R$2. R$2. Oferta missionária, R$2. Oferta de missão, R$2. Oferta de Páscoa, R$2. Oferta para construção, R$2. Mas o pai tinha uma língua desse tamanho que criticava tudo. Um dia ele estava criticando em casa, o menino falou: pai, o que é que o senhor quer por R$2? E por que é que as crianças se afastam? Porque eles aprendem a criticar, depois eles estão criticando. É verdade, aquele ar-condicionado é terrível, hein? Eles começam a criticar porque ouvem papai. Não critique nada e as coisas de Deus. Não critique. 2 meninos vieram para a igreja e se converteram, 2 mocinhos, adolescentes. Um ficou firme, animado, já estava cantando com o grupo da igreja. De repente o outro desapareceu, sumiu. Algum tempo mais tarde, aquele que estava firme na igreja o encontrou no comércio da cidade. E cara, você sumiu da igreja, todo mundo está perguntando por você, o que aconteceu? Ah, não vou mais naquela igreja. Por quê? Está cheio de gente hipócrita. Ele falou: meu filho, volte, sempre tem lugar para mais um, venha.
A igreja não é o lugar mais perfeito do mundo, mas é o melhor lugar para servir a Deus é aqui. Glória a Deus, glória a Deus. E você está no bom lugar, no melhor lugar aqui. E traga os seus filhos para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Primeiro marco qual é? Qual é o primeiro marco que nós falamos? Deus em primeiro lugar. Segundo marco, família. Família é o segundo marco. Hoje, meus irmãos, todo mundo está bombardeando a família. O diabo está bombardeando a família. E nós precisamos trabalhar, meus irmãos, porque nós não queremos que a nossa família se perca. Mas eu vou só dar um exemplo para você aonde está o grande perigo hoje da família. Se nós fizermos uma pequena pesquisa mental, não precisa nem escrever agora, mas mensalmente você vai contabilizando aí. Quantas horas você dorme por dia ou por noite? Quantas horas você fica no trânsito para ir no seu trabalho, às vezes até fora de Macaé? Quantas horas você gasta comendo? Olhando para a fofura de alguns aqui, percebo que eles tratam bem do físico. Quantas horas você passa no trabalho da igreja? Tem gente que vem uma vez, duas, ou não vem nunca. Quantas horas você passa vendo a telinha, a televisão? Quantas horas? Por semana. Quantas horas, agora tem a pergunta clássica e chata demais. Quantas horas você passa com a sua família? Quantas horas? Nós temos hoje crianças executivas. Sabe o que é criança executiva? É aquela criança que pai e mãe trabalham fora, evidentemente, e levam às 7 horas da manhã a criança para um hotelzinho ou pensãozinho, não sei o nome que se dá, crechinha. Ela vai com aquela mochila tamanho enorme, 7 horas vai segurando a mão da mãe e do pai dormindo. 6h30, 7 horas da noite voltando para casa, dormindo mais ainda. Quem tem mais influência na vida dessa criança? A mãe ou o pai ou a tia que cuida dela lá o dia todo, com a graça de Deus ainda? Então nós precisamos dar tempo para a nossa família. Meu irmãozão, chega em casa cansado, bota uma bermuda, sandália de dedo, vai jogar bola com o seu filho, vai brincar, vai na praia. Vocês têm uma praia maravilhosa aqui. Faça alguma coisa, mas dê tempo para a sua família. Tempo para a sua família. Foi feita uma pesquisa na Califórnia e colocaram um gravadorzinho amarrado na cintura das crianças pequenas e queriam saber quanto tempo os pais conversavam com elas em casa. Aquilo ficava ligado o tempo que elas iam para casa. Depois fizeram a coletânea das informações. Sabe quanto tempo os pais falavam com as crianças? 7 minutos por dia. 7 minutos por dia. Então o maior ataque, meus irmãos, de Satanás é contra a família. Então família forte, igreja forte, família forte e sociedade forte. Nós temos que cuidar da nossa família. E o número, meus irmãos, de divórcio aumenta cada vez mais no Brasil, de forma impressionante. E eu quero dizer, meus irmãos, que divórcio não é a solução é Jesus Cristo. Amém? Quero ouvir um amém forte. A maior solução é Jesus Cristo. Nós não queremos dar tempo para que Deus trabalhe na nossa vida. Nós achamos que a coisa aparece como um conto de fada, mas é preciso trabalhar para conservar 51 anos de vida familiar como eu tenho com a minha esposa, com meus filhos. É trabalhoso, meus irmãos, dá trabalho, mas dá benefício, dá bênção, dá alegria, quando Deus participa da nossa vida. Dr. Paul Chou, lá na Coreia, a maior igreja presbiteriana do mundo, ele tem uma igreja são milhares e milhares de pessoas. E um dia perguntaram para ele numa entrevista que ele deveria ter uma equipe pastoral muito grande para atender os problemas matrimoniais. Ele disse: não, nós temos até um grupo pequeno de pastores para cuidar disso. Então o repórter perguntou: o que é que o senhor faz quando tem um casal com problema? Nós mandamos ele lá no monte para orar. Quando eles descem não tem mais problema.
Quando desce não tem mais problema. Temos que deixar Deus fazer alguma coisa em favor do nosso casamento, da nossa vida, meus irmãos. Deus quer que a nossa família seja uma família vitoriosa. Diga amém. Glória a Jesus. Não há problema grande demais que Deus não possa resolver na nossa família. E não há problema pequeno demais que Ele não tenha interesse. Ele quer resolver os problemas. Vamos dar uma chance para Deus, meus irmãos. Primeiro marco que não pode ser removido, qual é? Segundo? Terceiro, fidelidade. Terceiro, fidelidade. Fidelidade. O que é que nós vemos na mídia hoje? A mídia diz, rádio, televisão, jornais, internet, tudo que existe por aí, que vale tudo. Já viu isso? Sabe o que é vale tudo? Sabe o que significa vale tudo? Vale tudo. Mas por que, rapaz? Você pode ter uma experiência lá fora, vai revigorar a sua vida matrimonial. Todo mundo faz. Então, as novelas, especialmente, eu digo aqui, meus irmãos, se o pastor não, ele já me convidou, agora eu já sou agora, como é que é? Auxiliar? Você já vai me despedir agora. As novelas, meus irmãos, é lixão. Porque ensinam às 6 horas da manhã sexo lá na sua sala de visita com as suas crianças. A criança dá um nó na cabeça, porque o pai dessa aqui, de repente está com o pai da outra lá. E eles não entendem mais nada. Não assista outra coisa. Ninguém ganha da Globo, da SBT, da Record, para ficar ligado o dia todo vendo essa porcaria. Novela é lixão, meus irmãos. Eu quero orar, pedir com imposição de mão que você pare com esse negócio de ficar vendo novela, ver outra coisa. Mas eles dizem, vale tudo. Mas o mesmo canal que diz que vale tudo, a mesma revista que diz que vale tudo, quando um moço, uma moça, especialmente uma moça, cai, fica grávida, o mundo que diz vai tudo bem é o primeiro que fecha a porta, é o primeiro que dá um chute na retaguarda, é a moça que é expulsa de casa, porque o glamour acabou, agora é a realidade. E Deus quer que aquele que é crente em Jesus, aquele que veio um dia aqui na frente no altar e jurou fidelidade para a esposa e para o esposo, continue sendo fiel. Porque a infidelidade é anunciada em qualquer lugar. A Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, que nós, quando casamos, somos homens de uma só mulher e mulher de um só homem. Já ouviu isso? É isso. Isso se chama fidelidade. É por isso que nós levamos essa argolinha aqui, na nossa mão esquerda, dizendo que nós somos comprometidos com alguém, que eu dei a vida para alguém e esse alguém deu a vida para mim. Eu sou fiel a ela, ela é fiel a mim. Crente que está experimentando outro tipo de relacionamento lá fora, está botando a sua vida a perigas, a morte. Sexo fora do casamento é pecado. Eu vou repetir, pecado. Não adianta dizer que na escola dizem que é opção. Que opção? Opção do diabo, meus irmãos. Deus já deu a coisa certa. Quando José foi levado à casa de Potifar, vocês sabem da história, ele era moço, solteiro, foi vendido pelos irmãos, passou um tempo na cadeia, foi comprado pelo Potifar, ele era o manager, ele era o mordomo da casa. E um dia a dona Potifar, disse que ele era bonitão, atleta, era saradão, fazia academia, puxava ferro, era um moção bonito. A dona Potifar botou os olhos nele. E falou, é com esse que eu vou. Despediu todos os funcionários, deu folga, ligou uma música muito romântica no estéreo, perfumou a casa.
E quando José chegou, ela deu o avanção. Ele estava fora de casa, longe da família, longe dos irmãos chatos que o venderam, longe da sua igreja, longe do seu pastor, mas não estava longe de Deus. Ele falou para ela: eu não quero pecar contra Deus. A grande preocupação de José era não pecar contra Deus. A grande preocupação sua como homem de Deus, como mulher de Deus, é não pecar contra Deus. Isso tem que estar claro na sua mente e no seu coração. Pode vir a investida que vier do diabo, você vai estar dizendo: eu não quero pecar contra Deus. E tem uma lição muito boa aqui. Quando ela deu o avanção nele, ele era moço crente. Cuidado com a super espiritualidade. Ele não falou: dona Potifar, com licença, ajoelhe-se, vamos ler agora o Salmo 23. Eu quero dar à senhora uma ideia de o que é a vida com Deus. Ele fez isso? Eu quero fazer uma oração com a senhora. Ele deu no pé. Não está na Bíblia, mas devia estar um versículo maravilhoso: fuja enquanto é tempo, Neco 2:20. Estou falando, você vai me demitir hoje, rapaz. Para que a sua família vença, meus irmãos, vamos guardar a fidelidade. O mundo pode fazer, nós não vamos fazer. Nós temos já a nossa esposa, nosso esposo, e aqueles que estão solteiros têm que orar para que Deus dê uma esposa santa, um homem de Deus para o seu esposo, sua esposa, para o resto da vida. Ensine seus filhos esta verdade. Ensine seus filhos a se conservarem virgens para o casamento, para a glória de Deus. Amém? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, disciplina. Eu gosto desse tema, disciplina. Muitas vezes nos telefonam, nos chamam lá em casa dizendo: nós sabemos que vocês fazem trabalho com família e queríamos que vocês fizessem um trabalho com a molecada da igreja. Não tem molecada da igreja. Por quê? Eles são terríveis. São terríveis. E nós falamos: nós não fazemos trabalho desse tipo. Mas o senhor não fala: fazemos com família, mas acontece que não existem filhos indisciplinados, existem pais indisciplinados. Eu não ouvi um amém agora, hein? Pais indisciplinados. Os filhos são resultados do que nós somos, meus irmãos. Hoje em dia, nós precisamos estabelecer limites. Pai e mãe, ouçam-me com atenção. Estabelecer limites. Há uma frouxidão hoje, meus irmãos, no meio de muitas famílias evangélicas, crentes. E o dicionário dá um perfil muito triste do que é esse pai apático, que não faz nada, está vendo os seus filhos se perderem e não faz nada, está desinteressado. Esse negócio de disciplina é com a minha mulher. É o pai jaque. Já que você pode fazer isso, é o jaque. Se você não tiver liderança firme, você vai perder seus filhos se já não perdeu. Frouxidão. Então o resultado, meus irmãos, desse afastamento dos filhos que se tornam indisciplinados, desobedientes, é porque esse filho não foi ensinado, não teve parâmetros, não teve disciplina. Alguém que dissesse pode e não pode fazer, ele faz tudo o que ele quer. Há filhos que são que nem Fidel Castro, cansam, é sermão de 4, 5 horas e o pai entrega os pão. Vai, meu filho, cansei, vai embora. Nós temos, meus irmãos, que ter parâmetros em casa, disciplina em casa. E filhos que estão aqui hoje, que estão me ouvindo hoje, se você quer viver muito tempo, meu irmão, minha irmã, obedeça seu pai e sua mãe. É um pensamento, é um tratado que Deus faz conosco, é uma ordem de Deus que vai trazer bênção e vida para você. Eu vou ler para você esse versículo antes de passar para outro ponto. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer seu pai e sua mãe,
pois isso é certo, como dizem as Escrituras: respeite seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento, que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem com você e você viva muito tempo na terra. Glória a Deus. Mas há uma faixa etária nas grandes cidades brasileiras, eu vi essa pesquisa, entre 15 e 25 anos, esse grupo está desaparecendo. Rachas de madrugada, droga, sexo, estão consumindo essa mocidade. Mocidade que não obedece, mocidade que não dá carinho, mocidade que não é submissa aos pais, e estão se perdendo, estão se consumindo. Então, moço, obedeça seu pai e sua mãe, e você vai viver muito tempo, prosperamente, e muito tempo para a glória de Deus. Falta de controle, pais abaixam a guarda. Você já viu um lutador de boxe lutando? Ele começa a lutar assim, protegendo o rosto. De repente começa a ficar cansado, porque ele abaixa a guarda, toma uma no focinho, vai pro... Não é verdade? É muito pai que já baixou a guarda, está recebendo soco de tudo quanto é lado, golpe. A nossa família é uma família de esportistas, começando comigo. Meus filhos jogaram basquete, futebol, e eu gosto de esporte, até hoje. Mas nós tínhamos em casa um técnico, o meu primeiro técnico de basquetebol ensinou uma marcação chamada arranhando. Marcação arranhando é aquela que você fica em cima do... Você está defendendo, fica em cima do atacante, você não deixa ele respirar, vai em cima dele, grudado em cima dele. Pai e mãe tem que ter marcação arranhando com o filho e com a filha. Aonde vai, com quem vai, a que horas vai, aonde está. Ah, eu sei que a minha menina, ela me chama de meia e meia hora, eu sei onde ela está, só que ele não sabe que ela está no motel. Chama de meia e meia hora. Marcação arranhando. Um técnico de um time pequeno do interior de São Paulo, há muitos anos atrás, quando o Pelé jogava ainda no Santos, chegou para o zagueiro e disse assim: você cai na cola do Pelé, essa marcação arranhando, fica em cima dele, não deixa ele andar. No primeiro tempo, um jogo no Pacaembu, eu me lembro, esse indivíduo ficou em cima do Pelé, Pelé não fez nada. Quando terminou o jogo, o Pelé foi para o túnel do Santos, o indivíduo foi atrás dele. Só que no segundo tempo ele não teve a mesma coragem, aí o Pelé fez 2, 3 gols. Mas essa é a marcação arranhando, sabe onde vai? Há muito pai, muita mãe que, por desencargo de consciência, na sexta-feira à noite ou sábado, a menina já está na garupa da moto do namorado. E a mãe sai na sacada assim da casa e fala assim: minha filha, não volte tarde, meu bem. O que é voltar tarde? Você sabe o que é voltar tarde? O que é voltar tarde? 11 horas você acha que é tarde? Meia-noite você acha que é tarde? Se você não define, vai ser 5 horas da manhã. Não volte tarde. Dê a ordem específica e acabe com esse negócio de briga antes de sair. Que hora devo voltar? Esse é um fato consumado. É tal hora em casa. Mas nós precisamos tomar coragem, ter coragem para fazer isso. Deus na nossa família, Deus na nossa casa, não é uma coisa opcional. Deus é a prioridade nossa. Deus não é opção. Há muito pai que diz assim: eu não vou forçar meu filho a ir na igreja. Não vou porque vou deixar ele escolher quando ele for adulto, depois de 18 ele escolhe o que ele quer ser. Pode ser budista, pode ser shintoísta, pode ser isso, aquilo, qualquer outra coisa. Meu irmão, minha irmã, se você pensa assim, você está errado. Você não vai esperar o seu filho fazer 18 anos e falar: meu querido, agora você escolhe, você quer tomar banho agora? Ou você quer escovar dentes agora?
Não, você já diz o que tem que ser feito antes. Deus não é opção, dizer você quer ir ou não. Deus não é opção na sua casa. Deus é prioridade na sua casa. E esse Deus que você serve tem que ser o Deus do seu filho e da sua filha também. Amém, irmãos? Amém. Glória, se Deus é tudo para você, tem que ser tudo para o meu filho, para o seu filho, para os nossos filhos. Glória a Deus. Cuidado com os amigos dele, cuidado com a internet. Cuidado com a internet. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Eu vou dar uma pincelada rápida. São irmãos gêmeos. Eu falei hoje cedo sobre um, amor e perdão. Falei sobre perdão nessa manhã. Quem estava aqui hoje cedo? Então, se eu falar um pouquinho sobre isso, você não vai ficar bravo comigo. Amor e perdão, isso é básico na nossa casa, isso é básico na nossa família. Isso não existe às vezes na nossa família. Perdão, palavra é coisa de luxo, não existe. Amor, então, o que é isso? Há muita gente vivendo no vermelho dentro de casa, porque não há uma palavra amorosa. Esse negócio de dizer eu te amo não existe. Tem muita gente que já esqueceu, era uma pessoa tão carinhosa, era uma pessoa assim tão romântica quando era noivo e namorado, tanto o homem como a mulher. Agora esqueceram esse princípio gostoso da vida, de ser romântico, continuar a ser romântico, dizer eu te amo. Tem muita esposa que faz muito tempo que não ouve o marido falar, querido, eu te amo. E eu estou olhando aqui, tem um montão de gente culpada nisso aqui. Estou vendo o jeito aqui, está se escorregando aqui. Se fosse um seminário para a família, eu desceria daqui e ia botar o microfone na sua boquinha para você falar para sua esposa, eu te amo. Mas vamos treinar, fala para ela agora, eu te amo, fala. Eu amo meus filhos, desculpa pelo erro do seu pai. Glória a Deus. Não foi por mim. Glória a Deus. Eu amo meu filho. Amor e perdão. Amor e perdão. Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Porque não fui eu que cuidei. Vamos prestar atenção aqui, irmãos. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Deixa o irmãozinho lá falar lá. Vai algum irmão falar para ele se ele pode ficar quieto lá. Obrigado, Mateus e Macaicano, por você ser a pessoa que você é hoje. Me perdoe, tá? Irmão, senta, faz favor, querido. Sente-se, faz favor. Obrigado. Em nome de Jesus. Fica sentadinho aí, fica aí para ouvir. Amor e perdão, artigo de luxo, não existe mais. Mas eu estava me lembrando de um senhor que a esposa, já de certa idade, estava reclamando e dizia assim, mas querido, você não me ama mais porque você não diz que me ama. Você primeiro falava que me amava, agora você não fala mais. E ele ficou tão enjoado e falou, Maria, quando eu casei com você há 70 anos atrás, eu disse que te amava. Se eu mudar de ideia, eu falo outra vez. Mas não vamos ser tão econômicos assim, por favor. Vamos dizer sempre, eu te amo. Porque, meus irmãos, nossos filhos precisam sentir, eles têm que ser criados numa atmosfera em que existe em casa amor, e que existe perdão em casa. Eu mencionei que uma das coisas mais difíceis para o pai, para a mãe, especialmente o pai, que é muito orgulhoso, é se humilhar, não humilhar, é dizer para o filho que está errado e pedir perdão para o filho e para a filha. Porque pai também pisa na bola, mãe pisa na bola, faz coisa que ofende. E nós temos que ter coragem espiritual e moral para pegar para o filho e falar, eu quero que você me perdoe. E eu, graças a Deus, Deus me deu graça de fazer isso muitas vezes com meus filhos. E cada vez que nós saímos daquele quarto chorando, abraçados, nós estávamos mais fortificados. E é isso que nós precisamos fazer. Eu vou perder minha autoridade. Perde nada. Você vai ganhar diante do seu filho como um homem e uma mulher de estatura moral, espiritual, que sabe o que quer e que sabe também se humilhar diante do seu filho e da sua filha. Glória a Deus. Família feita para vencer. Há algum tempo atrás, eu li uma história, meus irmãos, muito comovente.
um aluno, um estudante da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa a respeito de dois homens que viveram na mesma época, no mesmo estado de Nova York. Um deles é um tal de Max Jukes, era um materialista. Ele vivia anunciando o materialismo, o ateísmo, e casou-se com uma mulher que não cria nada, que nem ele. E eles criaram seus filhos, e segundo a estatística desse levantamento desse estudante, foi o seguinte: ele, até 1026, esse homem teve 1026 descendentes. 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 78 assassinos, 100 alcoólatras e metade das mulheres foram prostitutas. O outro homem que ele examinou e que fez o levantamento da família do pastor Jonathan Edwards, que foi um tremendo homem de Deus, pregador, estudioso, teólogo, famoso. Se entra na internet, tem muita coisa sobre Jonathan Edwards. E este homem viveu o evangelho na sua família, como pregador, como homem de Deus. Até a quarta geração de Jonathan Edwards foram 1.334 descendentes. Olha a diferença. 3 se tornaram presidentes de universidades. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos e 80 altos funcionários públicos. A vida da família de Jonathan Edwards ainda tem influência na sociedade norte-americana. Uma família em que a família toda viveu debaixo destes marcos, conservou estes marcos, preservou estes marcos, e nós temos esse resultado. Daqui a 50, 100 anos, se Jesus não voltar, se fizerem um levantamento da sua família, o que vão encontrar? O que vão encontrar? Porque você é a semente que vai se reproduzir na vida dos seus filhos, e eles se reproduzirão na vida dos seus netos. Que tipo de semente é essa? O que você espera lá? Uma família como Max Jukes, que não tinha nenhum temor de Deus? Ou uma família uma família de pedigree, que vai varar o tempo e a eternidade se Jesus não vai voltar, e vão dizer: aquele meu avô, aquele meu tataravô, aquele meu bisavô, aquela minha avó, foram homens de Deus, e nós conservamos aquilo que eles passaram para nós. Depende de você. Curva a sua cabeça, vamos orar. Fique bem abraçadinho com a sua esposa. Deus, família, fidelidade, disciplina, amor e perdão. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela bênção dessa noite. Que essa mensagem, Senhor Deus, possa ser levada, possa ser guardada, possa ser vivida, Senhor Deus, na vida de todos os meus queridos irmãos nessa noite, Senhor. Eu renovo esses votos mais uma vez diante de Ti, Senhor. Que enquanto eu estiver com vida nesse mundo, com a minha esposa, eu quero continuar preservando, conservando, vivendo esses padrões, esses marcos, Senhor Deus, que o Senhor deu na minha vida e na vida do Teu povo. Agora eu quero que você gaste 1 minuto orando com a pessoa que está ao seu lado, talvez seja a sua esposa. Que vocês possam orar baixinho no ouvido um do outro, e que vocês possam dizer: vamos guardar esses marcos, vamos observar esses marcos, vamos corrigir tal coisa, precisamos ser mais firmes aqui. Gaste um tempo orando na presença de Deus. Se você está sozinho, faça isso sozinho. Se você é solteiro, diz: Senhor, eu quero, quando me casar, quero viver esses marcos, eu quero conservar esses marcos.
permanecer em pé. Todos nós vamos ficar em pé. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há fazer um convite para você, antes de nós nos despedirmos desse culto maravilhoso. Esse é a canção que eu canto sempre quando eu faço um apelo. Ele já foi na minha frente, eu falei com ele. Mas eu gostaria que hoje fosse um dia de renovação de votos, de renovação de um pacto com Deus, você, sua esposa e sua família. Esse pacto deve ser feito aqui no altar de Deus. Eu gostaria que você, à medida que nós continuássemos cantando Renova-me, Senhor, você viesse com a sua família. Vamos encher aqui essa escadaria aqui do lado. Se alguém quer vir lá da balconia, venha também, nós esperamos você. Venha cantando e venha enchendo tudo aqui. Nós vamos orar para consagrar a sua família, dedicar a sua família outra vez a Deus. Deixe o seu lugar, venha aqui à frente. Venha fazer um pacto novo com Deus, em nome de Jesus. Se puder trazer seus filhos, venha aqui junto com eles. Venha bem aqui em cima aqui, senão não vai caber todo mundo. Vamos cantar.